Eu fiz um vídeo recente me referindo à tentativa do UOL de alguma maneira, impactar, mobilizar os patrocinadores do Flamengo para que esses se colocassem contra o Flamengo, ou tentando desconstruir o Flamengo frente aos patrocinadores, por aquela questão da nota lá, que o Flamengo não tinha assinado junto com a Libra. Então, o UOL, de uma maneira muito baixa, tentou contactar os patrocinadores do Flamengo e colocá-los contra a parede por estarem do lado de um clube que, segundo eles, no pensamento deles, estava do lado errado da história. De novo, eu não estou aqui para discutir quem é que está certo, se era para ter assinado ou não, a famosa carta, não é meu objetivo discutir política, então muito menos, respeito todas as vertentes. Mas vamos falar dessa estratégia do UOL que definitivamente não deu certo. E não deu certo por um motivo muito simples. O mercado reagiu exatamente da forma que deveria, que estava muito claro que iria reagir, mas não era da forma que o UOL queria. Só que, certamente, esse ataque do UOL ao Flamengo não deve parar por aí. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, quero aqui pedir sua ajuda, você que curte o trabalho do canal e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho é deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Deixe aqui seus comentários, se você gostou ou não de algo, não importa, o importante é interagir, comente, e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E lá tem uma série de vantagens, benefícios exclusivos para os membros. Então não perca tempo, vá lá, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, repercutindo ainda sobre o ataque que o UOL tentou fazer ao Flamengo, eu digo tentou porque não deu certo, né? Na repercussão toda da famosa carta que o Flamengo não assinou, tentou ali contactar os patrocinadores do Flamengo que não lhe deram retorno e o único que deu simplesmente dizendo que não se meteria nos assuntos pertinentes ao Flamengo. Ou seja, a resposta mais clara que isso é impossível. E é justamente sobre isso que nós temos que refletir e falar aqui. O mercado reagiu muito mal ao que o UOL tentou fazer. Diga-se de passagem, reagiu muito mal da perspectiva do UOL, porque reagiu justamente ao contrário do que o UOL planejava. O UOL planejava que os patrocinadores fossem ficar de alguma maneira constrangidos, colocando o Flamengo do lado errado da história, numa versão totalmente enviesada. Mas esses patrocinadores responderam de uma maneira totalmente contrária ao que esperavam. Ficaram até sem jeito na reação, quando o jornalista, eu me esqueci o nome, nesse programa onde participava o PVC, tem uma apresentadora que é uma mineira, inclusive torce para o Atlético, mas ficaram constrangidos quando o jornalista falou que os patrocinadores não responderam. E aquele único que respondeu, que foi o Master do Flamengo, respondeu justamente contrário a tudo aquilo que eles desejavam, dizendo que não se manifestaria porque esse é um assunto só diz respeito ao Flamengo. E você viu, notou a reação do UOL em especial, porque logo após esse programa, essa negativa dos patrocinadores do Flamengo, de uma reação direta do mercado a essa tentativa de lacrar para cima do Flamengo, que o assunto encerrou por aí. Não teve mais repercussão, porque se repercussão tivesse, se os patrocinadores tivessem aderido a essa retórica enviesada de constrangê-los, de colocá-los contra a opinião pública, entre aspas, é claro que isso ia repercutir, isso ia dar mais pauta para outros
outros programas, mais comentários e mais ainda ataque à imagem do Flamengo. Só que isso não aconteceu, e não aconteceu única e exclusivamente porque o mercado reagiu de uma forma muito direta, muito clara. Quando eu digo mercado aqui, gente, que fique claro que o mercado não é um ser abstrato que vem de outro planeta. O mercado somos nós, eu, você, quem consome. O mercado publicitário só reflete o nosso comportamento de consumo, o nosso comportamento de julgamento em relação aos acontecimentos que passam na nossa frente. E o mercado reagiu justamente a isso, porque o Flamengo ele tem um grupo, um ativo muito grande, que são 46 milhões de torcedores que certamente não se deixam influenciar por um grupo de poucas pessoas tentando impor a sua visão de vida e tentar, com um discurso enviesado, ideológico, desconstruir a imagem do Flamengo. Certamente o mercado entendeu que isso não ia colar. Essa imagem descrita ou desconstruída pelo UOL em relação ao Flamengo não ia pegar, como não pegou. E o mercado respondeu a isso, porque, de novo, o mercado ele respeita uma dinâmica de geração de receitas. Se de fato o UOL conseguisse de alguma maneira desconstruir a imagem do Flamengo, é claro que os patrocinadores se preocupariam. Mas esse veículo cada vez ele tem menos credibilidade. E quando ele ataca uma instituição tão forte quanto o Flamengo, independente de quem tem a opinião A ou B, tenha um tipo de ideologia ou outra, são flamenguistas. E esses flamenguistas se colocam ao lado do Flamengo porque eles agem por paixão, desculpem, e por fidelização ao clube. E os patrocinadores entenderam muito bem isso. Entenderam que esse discurso enviesado não ia surtir efeito prático na imagem do clube e também nas campanhas publicitárias dos respectivos junto ao Flamengo. E aí, por consequência, toda essa discussão ela acabou não mais surtindo efeito e se encerrou o assunto ali. O assunto não repercutiu mais, se você notar. Isso aconteceu, se eu não estou equivocado, na quinta ou sexta, mas durante todo o final de semana o assunto fechou. Isso é uma demonstração de força muito grande do Flamengo junto a esse veículo aí. E fica muito claro que para tentar atacar o Flamengo, eles vão ter que ser muito mais, como eu posso dizer, muito mais cuidadosos, né? E vão ter que elaborar muito melhor para tentar desconstruir a imagem do Flamengo. Esse ataque por parte do UOL, que fique bem claro, não apenas acontece por parte do UOL, mas de outros veículos da mídia tradicional, que tem um pensamento muito enviesado, isso acontece, não se dá também única e exclusivamente por essa questão em específico que aconteceu da carta, mas existe aí, e é preciso se deixar claro isso, existe um sentimento anti-flamenguismo, né? Além de tudo isso que aconteceu, que existe um viés, uma ideologia, e por isso tentam colocar o Flamengo como um clube antissocial, um clube que não é sensível às causas sociais, quando na verdade é um clube que é de todas as camadas sociais. Mas, além de tudo isso, eles também tentam desconstruir a imagem do Flamengo, única e simplesmente porque é difícil aceitar que um clube que não é localizado a sua origem no estado de maior PIB do Brasil é o clube mais hegemônico, mais importante do ponto de vista econômico-comercial, né? Então, isso também repercute de uma maneira muito negativa para quem está na mídia de São Paulo em especial, como é o caso do UOL. E aí tem discursos muito contra o Flamengo, para atacar o Flamengo, para tentar desconstruir a imagem do Flamengo. Então tem também esse fator, essa combinação, que é o antiflamenguismo. É importante frisar isso, porque... Vou beber um pouco de água aqui. É importante destacar isso,
Porque é muito provável que esse ataque por parte do UOL ou por parte da imprensa de São Paulo, tem que se destacar que não são todos, não devem parar por aí, né? Eles tiveram aí uma estratégia que se mostrou equivocada, errada, não deu certo, não repercutiu, não ganhou o engajamento que eles esperavam, mas não significa que vá parar aí. Se você observar, em especial esse meio de comunicação que eu estou citando, que o UOL, ele tem sempre um discurso de todos os seus programas, de boa parte dos jornalistas, muito enviesados, um discurso muito anti-Flamengo. E isso não é de agora, tá? E, como eu falei, não reflete só a questão ideológica, opinião, visão de mundo de algum jornalista. Reflete isso também, mas reflete, e talvez numa proporção de igual relevância, o anti-flamenguismo, o clubismo por parte desses jornalistas, principalmente aqueles jornalistas transvestidos, jornalistas que têm um clube por trás e que têm esse sentimento, sim, anti-flamenguismo. E aí você vê sempre opiniões, por mais positivo que tenha um acontecimento em relação ao Flamengo, sempre tentam desconstruir esse acontecimento, sempre tentam ver o lado do copo mais vazio em relação a esse acontecimento, sempre tentam colocar um viés negativo e desconstruir ou descredibilizar aquilo que o Flamengo está fazendo, tanto no campo esportivo, mas também no campo administrativo, no campo da gestão. Quando o Flamengo, por exemplo, tem disparado a maior gestão, melhor dizendo, a melhor gestão do Brasil, no quesito administrativo e financeiro, mas sempre se coloca um viés, não, mais isso, mais aquilo, sempre tem um mais, né? Então, existem ataques muito bem combinados, melhor dizendo, construídos de forma combinadas, né? Não são ataques aleatórios ao Flamengo. Você vê, tem um programa com a Milha Kombi, a Alicia Klein, eles dão um discurso ali muito direcionado ao Flamengo. Entra o programa seguinte, com o Júlio Gomes também ali, um discurso muito contrário ao Flamengo. Então são discursos, são ataques sistêmicos que combinam, que se comunicam, né? E agora, o Flamengo, de qualquer forma, se mostrou, nesse caso, nessa situação específica, muito imune a tudo isso. Porque, sabe, enquanto os jornalistas, esses meios de comunicação, de mídia mais enviesados, tentam atacar o Flamengo, isso só o fortalece, isso só o engrandece. Esse caso, por exemplo, mostrou muito para todos, inclusive para esses jornalistas que criticaram, que o Flamengo ficou imune a toda essa crítica, não repercutiu, os patrocinadores não deram a menor importância, não teve o engajamento que eles esperavam que fosse ter, justamente porque o Flamengo está muito acima desse tipo de crítica sem sentido que fazem. Então, o que acontece? O Flamengo, na medida que é atacado, ele acaba se fortalecendo, né? E isso acaba sendo uma constante, porque hoje as pessoas não se influenciam mais pelo discurso de poucos, elas têm acesso a todas as informações e elas conseguem formar suas próprias opiniões. E esses discursos enviesados e lacradores, se vocês perceberem, estão caindo cada vez mais em desuso, cada vez pegando menos engajamento, menos apoio da sociedade, menos aderência por parte da sociedade. A gente tem observado esse movimento, né? Você vê, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, a Sport TV aí contratando o Felipe Melo, um perfil totalmente contrário à linha de jornalismo, de comentários que vem tendo a Globo. E olha, eu não sou a favor do Felipe Melo, não. Eu não gosto desse cara que jogou no Fluminense e no Palmeiras. Mas estou dizendo só, não gosto dele como jogador, né? Como pessoa nem o conheço. Mas estou dizendo só o perfil que está mudando dentro da mídia, porque esse discurso lacrador, de divisão das pessoas, dividir as pessoas em um pensamento ideológico e outro, isso aí está cada vez mais perdendo aderência na sociedade. E esse exemplo aí do que aconteceu com o UOL atacando o Flamengo mostra duas coisas muito claras. A primeira é que esse discurso de lacração ou de, sabe, enviesado está perdendo aderência. E segundo, que está batendo numa marca que é muito forte e essa marca está fazendo assim, ó, nem fez cosquinha, não teve repercussão, não teve engajamento. É importante dizer que esses
detratores do Flamengo. E aí não é só a questão enviesada ideológica, mas também a questão do anti-flamenguismo. Isso vai seguir acontecendo. Porque, como eu disse, são movimentos combinados e sistêmicos, ali é uma dinâmica sistêmica. Só que o Flamengo mostra força, que cada vez mais, enquanto mais fazem isso, cada vez mais o Flamengo sente menos, só deixa o Flamengo mais forte. Os anunciantes, os patrocinadores, vendo que o Flamengo é imune a esse tipo de desconstrução ou tentativa de desconstrução, mais eles se sentem confiantes ou mais atraídos eles são para tentar associar o seu nome ao Flamengo, para tentar estabelecer uma parceria ao Flamengo. Sabe quando você é atacado e você sai muito mais forte desse ataque? Você fica muito maior, você fica mais imune, mais resistente. É o que está acontecendo, né? Então, a imagem que passa para os patrocinadores, olha, essa galerinha aí tenta desconstruir o Flamengo, mas não faz efeito, não surte efeito algum, nem arranha a imagem do clube perante a sociedade, perante a base de consumidores que a gente está procurando, e aí o clube sai muito mais forte, porque para o anunciante, para o mercado publicitário, passa a imagem de que o Flamengo é referência, de que o Flamengo tem um engajamento, de que o Flamengo tem um apoio popular, e errado eles não estão, não concorda? Mas isso fica de uma forma muito clara, inequívoca. Isso atrai mais anunciantes, isso aumenta a confiabilidade do Flamengo e a imagem do Flamengo melhora e muito, uma imagem de mais forte, de mais, sabe, como posso dizer, mais forte mesmo. E, obviamente, o mercado olha o Flamengo, vê um clube que está imune aos ataques, mais sem noção da mídia, né? Os ataques mais enviesados da mídia, a essa tentativa de desconstrução. O Flamengo é um clube imune, diferente de outros clubes. Talvez se essa crítica fosse direcionada a algum outro clube, isso pegasse, mas no Flamengo não pega. E mostra só a força do Flamengo junto à sociedade, não à toa representa 1/4 da população. Eu costumo dizer sempre que alguns pensamentos ideológicos, eles tentam não incluir uma dinâmica chamada dinâmica de mercado. A dinâmica de mercado, ela se sobrepõe a um viés de um lado, de um pensamento ou não. Ela se sobrepõe, ela simplesmente respeita algo muito simples, uma capacidade de geração de receitas. E quando esses parceiros eles simplesmente não respondem ao contato do UOL, eles não dão, sabe, importância, eles estão simplesmente ficando ao lado da galinha dos ovos de ouro, a quem gera mais receitas. E por parte do Flamengo, como eu disse, fica ainda mais forte e dá uma resposta. Se a ideia era fragilizar o Flamengo frente a seus patrocinadores, o tiro saiu pela culatra, porque só fortaleceu o Flamengo frente a seus patrocinadores, tornando alvo de muito mais desejo por aqueles outros anunciantes, outras empresas que no momento ainda não são parceiros do Flamengo. Eles olham isso de fora e pensam, poxa, que marca forte, eu quero me associar a esse clube que é imune a esse tipo de crítica. Ou seja, se a ideia era fragilizar, o tiro saiu completamente pela culatra, porque ao invés de fragilizar, só fortaleceu. E fortaleceu porque o Flamengo ele está amparado por uma base de consumidores extremamente relevante, 1/4 da população, e uma base que não se deixa influenciar por poucas pessoas com uma visão de mundo diferente e que quer lacrar em cima de algo que não tem necessidade alguma e que não tem sentido algum. É isso que acontece. O Flamengo sai muito mais forte dessa situação e o tiro saiu pela culatra, não deu certo. O UOL quis lacrar em cima, quis fragilizar o Flamengo e a única coisa que ele conseguiu foi fortalecer ainda mais um clube que já é absurdamente forte. Quero saber a sua opinião a respeito. Portanto, deixe aqui seus comentários.
Não esqueça de se inscrever no canal e, ao se inscrever, ativar o sininho para receber os próximos vídeos, o like, o famoso joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Não esqueça de passar na descrição desse vídeo, clicar no link para se tornar membro. Tem uma série de benefícios exclusivos lá para você. Se torne membro, venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.